Boa noite a todos. Cumprimento aqui as autoridades aqui presentes. Fico muito feliz pelo convite que nós fizemos e tivemos grande felicidade do Dr. Diniz, por exemplo, que recebeu nosso convite aqui hoje. Devo lembrar a todos que eu não estou no nível dos meus colegas aqui na mesa, sou um mero acadêmico, mas eu vou me aventurar aqui a tecer algumas considerações sobre a reforma trabalhista, a terceirização, da minha visão como acadêmico. Bom, a terceirização, na verdade, para muitos ela não é uma novidade, e de fato ela não é, ela já está presente, ela já vem aparecendo desde, por exemplo, da Revolução Industrial, quando lá na Revolução Industrial já tinha a intermediação da mão de obra, onde um trabalhador recrutava outros trabalhadores para trabalhar na indústria. Ou seja, isso não é nenhuma novidade, não é nenhuma modernização do mercado de trabalho trazer a terceirização. Inclusive, a terceirização, como eu vou tentar abordar aqui de alguma forma, ela se mostrou uma coisa muito prejudicial para o trabalhador. Então, o Tratado de Versalhes, no início do século XX, ele veio vedando praticamente quase expressamente que a terceirização, essa intermediação da mão de obra se perpetuasse, porque era uma prática que violava direitos trabalhistas. Mas então, no Brasil, ela ficou apagada, ela retorna com a súmula 331 da ST, e seria então aquela súmula, ela não tem uma legislação própria para a terceirização, ela vem com a súmula 331, que autoriza a terceirização do trabalho meio. O que é o trabalho meio? Aquele que não é a atividade fim da empresa. Por exemplo, a Universidade do Itajaí, professores da aula é a atividade fim. O que acontece? Com a possibilidade dessa ampliação da terceirização, se estende também a possibilidade de terceirizarmos a atividade fim da empresa. Ou seja, se nós estendermos a atividade fim da empresa, a possibilidade de terceirizar a atividade fim, teríamos então uma faculdade que poderia contratar uma empresa que contrata professores para dar aula. E, inclusive, no novo texto da terceirização, há expressamente a possibilidade de contratar uma empresa que contratará uma empresa para contratar os professores. Seria o fenômeno da quarteirização. Vocês imaginam um absurdo, a quantidade de barreiras que a gente coloca para o trabalhador, né? E uma possível demanda judicial, ele teria que vencer diversas barreiras até de fato chegar naquele tomador de serviços dele. Quanto à terceirização, até conversando com o professor Córdoba Diniz, ele me deu uma luz nos comentários. Por que a terceirização é tão atacada? Por que se diz que ela é tão ruim? Em média, um trabalhador terceirizado ele recebe 24% a menos do que um trabalhador não terceirizado. O trabalhador terceirizado, ele trabalha, em média, 3 horas semanais a mais do que um trabalhador não terceirizado. Ele está exposto a maiores possibilidades de, na verdade, isso é um dado já concreto, eles ficam mais doentes, eles estão expostos a maiores assédios morais dentro da empresa, e, inclusive, são vítimas maiores, uma porcentagem bem maior para acidentes de trabalho. Você percebe, então, que existe uma precarização das relações de trabalho com a terceirização. Isso, na verdade, não é nem novidade. Se a gente for avançar nesse entendimento, vamos fazer uma ilustração aqui. Não é novidade também que, no Brasil, negros recebem menos do que brancos. Não é novidade também que as mulheres recebem 80% do que o salário natural do salário normal de um homem. Então verifiquem. Imagina uma mulher negra vai receber menos do que um homem negro, que vai receber menos do que uma mulher branca, que vai receber menos do que um homem branco. Onde se fica? Se a gente sabe que o terceirizado ele já recebe 24% a menos, ele já está precarizado no trabalho, a gente está jogando essa população, principalmente negra, mulheres e afins, eles está colocando essa população para viver numa possibilidade com um salário mínimo, porque ele já está reduzido. Então, olha onde se chega. Onde é que isso para, na verdade, né? Eu gosto muito de ouvir o professor Jorge Luiz Souto Maior. Ele é bastante militante, ele é um juiz de direito, está há 24 anos já. E ele, recentemente no blog dele, eu estava vendo ele comentar sobre uma contestação que ele estava vendo. E nessa contestação, uma empresa falou que o empregado terceirizado que a empresa tinha, essa tomadora de serviço, ele era um ilustre desconhecido.
E esse ilustre desconhecido, a empresa dizia que não tinha qualquer informação sobre esse rapaz, ela não tinha ligação nenhuma com ele, portanto não teria por que ter alguma relação trabalhista com ele. E tem muita verdade nessa fala dessa empresa, porque de fato os trabalhadores terceirizados, eles são ilustres desconhecidos. A empresa não tem ciência. Esse trabalhador terceirizado, ele trabalha numa empresa que não é dele, então ele recebe ordens tanto do próprio empregador quanto da tomadora de serviço, até para manter o contrato. Esse trabalhador terceirizado não tem perspectiva de crescimento dentro da empresa, o vigilante vai continuar sendo vigilante, a auxiliar de serviços gerais vai continuar sendo serviços gerais, não tem um plano de carreira, não é assim que funciona a terceirização. Me parece, na verdade tem me parecido, não é de hoje, até enquanto escrevia meu TCC, que a terceirização é uma forma de precarização do trabalho. Ela distancia as relações de trabalho, ela distancia esse vínculo, ela joga para longe aqueles princípios de solidariedade da sociedade que deveriam permear todas as ligações da sociedade. Também a terceirização é uma pergunta que vem, tá, mas bolsa por direito, greve, é possível? Não, é possível, todo mundo para. E aí o que acontece? Todo mundo dispensado, contrata outra empresa para terceirizar. O trabalho para durante um dia, 2 dias talvez, nada acontece. Então tudo dificulta, inclusive, a possibilidade do trabalhador buscar seus direitos. Hoje, as duas formas talvez de buscar um trabalhador buscar o direito seria mediante PEP, sindicato, uma convenções coletivas, uma quantidade, e a outra possibilidade seria a justiça laboral. Todavia, a gente vai realmente transferir para a justiça laboral toda essa responsabilidade, considerando que um dos ataques da reforma também são contra os sindicatos. Então, olha a demanda que está criando no judiciário, está mexendo uma coisa aí que não estou falando que está perfeito, não estou falando que não existe necessidade de reforma, mas olha onde tu cutuca. O dia a dia eu vou estar entrando numa coisa que não é da minha capacidade aqui, mas o dia a dia da justiça do trabalho, 50% é verba trabalhista não paga, é verba rescisória não paga, a hora extra não paga, cartão de ponto fraudado. Essa é a realidade da justiça do trabalho. Não é o que está se discutindo. Então você precariza a justiça do trabalho por argumentos que não condizem com a realidade. Se precariza as condições de emprego a troco de uma facilidade do empregador, daqueles que detêm o capital. Eu não estou atacando o capital aqui, mas existe uma grande realidade dessa fala, porque não é isso que está causando o problema. E aí tu transfere para o trabalhador agora é culpado pelo insucesso da economia do país. Realmente, o trabalhador tem que pagar a conta disso aí. Eu falo isso porque eu fui trabalhador também, como metade de vocês estão aqui. O trabalhador tem que pagar a conta pela quebra da economia. Será que a economia está tão ruim assim? Será que é necessário ter esse tipo de agressividade na mudança para se ter algum avanço? Isso até me leva a uma conclusão. Para proteger o capital, a gente penaliza o trabalhador. Eu hoje sou estagiário no História e Advocacia, eu tenho visto o dia a dia dos trabalhadores, muitas causas, não estou falando de, existem casos de excepcionais de má fé, trabalhador que não vão sacanear na empresa, sacaneou comigo, vou sacanear com eles, são casos excepcionais, não é esse o dia a dia. Eu quero dizer, o trabalhador tem uma grande dificuldade, hoje a CLT, para mim, ela me mostra muito mais patronal do que para o empregado. O empregado hoje, ele é hipossuficiente de empresa. Como é que um trabalhador hoje ele vai conseguir ficar em ponto de igualdade com uma grande empresa? Seja para constituir provas, para conseguir testemunhas, a empresa alicia vários empregados em torno, e como é que esse funcionário conseguir uma testemunha? Muitas vezes não consegue, porque essas outras pessoas também têm que manter o emprego delas, porque tem uma família para alimentar. Então, a CLT, ela me parece, até hoje ainda, não estou falando só eu, estou falando isso aí, vou basear também em Jorge Luiz Sotomayor, volta a citar ele, porque esse é um comentário dele, inclusive. A CLT, para ele, ainda é muito patronal. Quanto a uma outra parte da reforma, eu não vou me alongar, teria ali as questões acordos coletivos, acordos individuais. Peguei só alguns exemplos, tá? Algumas possibilidades de acordos que foram fechados no Brasil. Só para você ter uma noção, no interior de São Paulo já houve um acordo coletivo entre a prefeitura e servidores para aumentar a jornada semanal de 44 horas semanais para 72 horas semanais. Isso foi feito? 72 horas semanais. No Pará, já houve acordo com os sindicatos portuários em busca para reduzir o intervalo interjornada de 11 horas para 6 horas. Ou seja, entre uma jornada e outra, em vez de você ter aquele descanso de 11 horas, de voltar para sua casa, dormir durante 6, 7, 8 horas, higiene, alimentação, você retorna, você tem um intervalo de 6 horas. Isso é acordo coletivo firmado. Agora, acho que um dos mais absurdos aqui,
No Ceará, já houve acordo de autorizar uma revista íntima. Olha até onde se vai. É realmente necessário chegar a esse ponto. Então, se percebe então que os acordos coletivos que a gente faz, eles ficam aí abertos à criatividade, né? E quando tu coloca ali, eu não sou contra, de forma alguma, essa questão do acordo individual, mas foge um pouco do meu conhecimento de discorrer sobre isso, mas acordos teriam ser bilaterais, seria uma discussão realmente, né? As duas partes deveriam ter formas de chegar a um acordo, senão não é acordo, é uma imposição, né? Para nós alunos, o que isso implicaria? O que isso é interessante para a gente? Claro, como juristas, isso vai implicar na nossa atividade laboral. Muitos de vocês trabalharão para empresas, muitos de vocês talvez advogarão na área do trabalho, muitos de vocês talvez recorrerão à área privada, então serão trabalhadores também, mas imagine os futuros alunos. É possível agora, expressamente, a gente alterar, por acordo individual, por acordo coletivo, inclusive, a jornada diária de trabalho para 12 horas. 12 horas de trabalho. Então, esse aluno começaria a trabalhar das 6 às 6, ou das 7 às 7, ou das 8 às 8, e esse aluno vai chegar no trabalho de horas. A aula começa às 7. Então, você trabalha das 6 às 6, por exemplo. Ele teria 1 hora para se deslocar do trabalho dele até a Univale. Teria aula de 3 horas, mais ou menos. Questões de higiene, alimentação, deslocamento. Se somado isso aí, esse aluno teria 4, 5 horas, 6 horas, talvez, de descanso efetivo em casa. Isso considerando que não tem nenhuma fazenda doméstica em casa. Por exemplo, nessa turma aqui, nessas pessoas que estão aqui, muitas daqui devem ser de outros estados que vieram para a Univale, que moram nos kitnets aqui daqui da região. Então, imagine vocês aí, que teriam que cuidar da casa ainda com esse pouco tempo escasso. Alguns podem até aguentar esses 5 anos de perseverança, essa via sacra para se formar, mas não dá para generalizar. Quem aguenta isso daí? Uma quantidade, talvez, mas isso vai dificultar o acesso ao ensino superior. A menos aqueles que podem ser financiados pelos pais, talvez uma bolsa do ProUni, mas isso dificulta o acesso, inclusive, à educação. Vocês percebem, então, que o direito de trabalho, quando ele está tão envolvido nas outras áreas, porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo vai trabalhar. Nem todos serão regidos pela CLT, mas todo mundo trabalha. Então, tem que se botar muita atenção aí, verificar realmente se é possível essas alterações e até que ponto a gente vai proteger o capital e disponibilizar o trabalhador. Bom, não tem muito para falar, vou me limitar aqui, só que ele já pergunta, né? Qual é o custo da modernização do direito do trabalho? Até onde a gente vai para salvar o capital, para salvar as empresas? Não é uma padaria aqui da frente que está propondo essas alterações, são grandes empresas. Aí foi uma parte um pouco política, mas quem está realmente por trás dessas reformas? Quem está realmente por trás disso aí? Uma reforma dessa amplitude é feita da forma que está sendo feita, sem participação popular, sem chamar os sindicatos. Também acho que deveria os sindicatos se reinventar. Existe uma possibilidade de se reinventar, mas vamos discutir então. Não precisa ser assim, uma reforma muito abrangente. Gente, eu agradeço a oportunidade que me foi dada, era o que eu tinha para falar no tempo que me foi dado. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa. É sempre importante ressaltar que ideias, elas são voláteis e se elas se realizam e se materializam, elas denotam pelo menos um espaço de debate importante para a universidade, promovido com a anuência da coordenação, direção, centro acadêmico, com o sindicato, com os professores e alunos. Esse é um espaço nobre da academia. Eu gostaria de ressaltar a importância que o debate tem para a gente descobrir o mundo real. Porque o mundo ideal a gente imagina na sala de aula, no cotidiano, e é claro que com os pares, traduzindo isso, que seriam os anseios, os desejos, tanto do espaço acadêmico quanto da realidade, demonstra que do ideal ao real existe um abismo. Essa distância entre o ideal e o real mostra que nós caminhamos no Brasil para uma regressão sem precedentes dos direitos sociais jamais vistos na história republicana do Brasil. Nem na década de 30, quando havia uma
uma visão mais conservadora, nós temos uma legislação tão tacanha, tão mesquinha, e que é orientada não pela vontade popular e nem pelo desejo da maioria, mas é orientada por um ente abstrato chamado mercado. Então a primeira questão é: quem é o tal do mercado? A gente tem que começar a nominar quem é que está por trás daqueles representantes da canalha política que está no Congresso Nacional fazendo reforma a toque de caixa. Uma canalha corrompida, degenerada, que todo dia alimenta o noticiário político, mas deveria estar na página policial. Enquanto trabalhadores morrem de fome, escravizados, e muitas vezes pauperizados por condições vis de trabalho. Então é fundamental a gente começar a enxergar o Brasil real, não aquele Brasil da propaganda e nem da novela, mas o Brasil de fato, aquele que nós vivenciamos. O primeiro passo para aproximar uma reforma é entender a realidade. A realidade brasileira, desde a Primeira República, e se a gente quiser anteceder, é que a cidadania é um caminho tortuoso, difícil, em que as classes subalternas muitas vezes são alijadas do processo. Eu nunca vi república sem povo. Eu nunca vi uma sociedade que se diz democrática sem direitos. E nós estamos caminhando para essa degeneração, que é o caso desse governo tenebroso, temeroso, ilegítimo, que é o do governo Michel Temer. Fundamentalmente, se o governo anterior era ruim, este é precário. É patético. Porque ele está demonstrando a sua fraqueza a cada acordo, a cada concessão orientada para quem o apoia: o capital, o empresariado, o sistema financeiro. E atacando aqueles setores que são setores historicamente defensores dos direitos, não só dos trabalhadores, mas dos desvalidos, dos abandonados, daqueles que foram esquecidos na história republicana brasileira. Aquilo que a Constituição de 88 tentou resgatar e que auto-intitulou, ou foi auto-intitulada de Constituição Cidadã, está sendo desmantelada a toque de caixa. A pergunta é: para que tanta velocidade? Para não ter reação. Porque a organização dos trabalhadores é muito mais difícil que a organização empresarial. Enquanto nós vemos rotineiramente a mídia, os comentaristas da mídia regurgitando a necessidade de reforma da Previdência, é quase como uma batida funk toda hora, aquela música chiclete: tem que ter reforma, senão amanhã vai ser o fim do mundo, ninguém vai receber, olhe para o Rio de Janeiro, olhe. Na verdade, o que está consumindo as finanças do Estado brasileiro é o colapso fiscal do Estado por conta da conta juros. Ou seja, o sistema financeiro está tragando grande parte dos recursos públicos. Nós pagamos 500 bilhões por ano em média. E não importa o governo, a direita ou a esquerda ou o centro. O sistema financeiro vai dando a batida de como deve ser, orientando para mais e para menos. Então, reformas desse tipo, conservadoras, não modernizam as relações. Pelo contrário, elas retrocedem. Elas mostram o quanto nós somos arcaicos, submissos e servis à lógica dominante, e não reagimos à tal da revolução passiva. Nós achamos que tudo vai acontecer por conta de uma linearidade histórica. Basta o Brasil se desenvolver, basta o Brasil se abrir, basta seguir a cartilha do FMI, do sistema financeiro, dos agentes econômicos, do tal do mercado, e tudo vai melhorar para aquela população que sempre viveu empobrecida. No mundo hoje já se fala
de um universo de pessoas que não terão emprego nas próximas décadas. Os inempregáveis, que são a maioria de vocês, jovens. O maior número, ou a estatística vai apontando que a maior tendência de desemprego ocorre entre 18 a 24 anos, que é o momento que vocês deveriam estar entrando no mercado de trabalho. A maior parte das pessoas formadas em nível superior não encontra emprego na sua área. Tem que fazer bico. Por isso esse desalento, essa desesperança. A maior parte das pessoas no mundo hoje vive no subemprego, no emprego informal, e muitas vezes a gente acha isso como um desígnio natural e não é produzido. E a maior parte dos pobres está no terceiro mundo, cá onde nós estamos. Na América Latina, que voltou a ser o continente esquecido, o continente colocado de lado, assim como é a África. O capital, ele age de forma volátil, ele vai e volta para determinadas regiões, dependendo dos interesses que estão colocados lá, das facilidades, das renúncias fiscais, dos subsídios, ou seja, a renúncia fiscal ao governo retirar ou não aceitar determinada receita presente para garantir um determinado investimento privado. Mas nós estamos vendo como é que se faz investimento privado no Brasil. Como é que se faz renúncia fiscal? Através de conluios partidários de uma canalha política que não nos representa mais. Isso significa, em outras palavras, que quando a gente fala em modernização, significa melhorar, qualificar as condições de existência das pessoas. Quando a gente fala em modernizar, ainda que o tema possa ser discutido, nós estamos falando em modernizar, significa melhorar a qualidade da existência das pessoas, das suas relações. E o que nós estamos vendo é um empobrecimento. Tanto que se fala na quarta revolução industrial e nós estamos voltando a modelos de contratação do início da origem fabril da revolução industrial. Mulheres, homens, crianças trabalhando 14 horas, trabalhando ininterruptamente, ganhando em part-time, em tempo parcial, ou pessoas sendo submetidas a condições degradantes de trabalho, tal como acontecia nas fábricas. Crianças eram tragadas por máquinas. Está lá no capital, está lá na acumulação primitiva, só não lê quem não quer. A história está aí, para ser provada e reprovada. E aqui no Brasil não é diferente. Nós vamos para o interior do Brasil, as relações são as mais perversas, mas aqui em Santa Catarina também tem trabalho infantil, tem trabalho escravo. Então não adianta falar em modelo catarinense de desenvolvimento, porque o modelo catarinense de desenvolvimento não existe, é uma fantasia criada pela elite empresarial, que se não completa com o recurso do Estado. Então não estou falando de uma reforma trabalhista que retira direitos e que obviamente precisa ser combatida, de uma reforma previdenciária que ataca as pessoas com menor capacidade de inclusão no mercado de trabalho, os idosos, os velhos, o rebotalho da sociedade. E ao mesmo tempo nós estamos colocando aí uma situação mais perversa. O nível de consciência das pessoas em relação às reformas é limitado porque elas não se informam, não têm capacidade política de se articular. Tanto que o nível de sindicalização está caindo não só no Brasil, mas no mundo. Os sindicatos precisam retomar suas bases, estão fazendo isso de maneira a atuar defensivamente. Não é mais uma luta de avanço, de melhoria das condições, mas é uma luta defensiva, que tem a justiça do trabalho como um aliado potencial, muitas vezes sendo atacada, tanto que agora a justiça está sendo atacada unicamente pela canalha política que está no Congresso, dizendo que ela é custosa, que ela é ineficiente, que ela é morosa. E ao mesmo tempo, nos tribunais superiores do trabalho, os ministros se degladiam, porque o presidente
ele se opõe àquilo que é o desejo da maioria. É um presidente orientado pró-mercado. Reformas pró-mercado significa que, dependendo da necessidade, dos desejos e das vontades do capital, pessoas serão compradas e vendidas no mercado de trabalho. Acontece que hoje tem mais pessoas se oferecendo do que mais postos de trabalho por conta da revolução tecnológica. Daí surge um termo muito importante que está lá no Zygmunt Bauman, está no Jean Logichini, está no Ricardo Antunes, vários autores. Isso aí é uma questão de livre acesso, que é as novas configurações do mundo do trabalho. O chamado precariado ou pobretariado é a nova classe daqueles desvalidos de uma reforma estrutural no modelo de produção capitalista, no modelo flexível. E não escapa a ninguém. Enquanto nós estamos falando em uma atitude defensiva de ampliação da cidadania e dos direitos, o que nós vemos hoje é uma situação de regressão de direitos, de perda de direitos, e muitas vezes aqueles que nunca terão acesso a algum direito. Porque o contrato social moderno que se estabeleceu a partir do assalariamento é o contrato de trabalho. Esse é que inclui. Não é política residual. É o contrato de emprego que dá direito social, que coloca o sujeito no mercado, que inclui definitivamente ele para no futuro ter algum acesso. Quando nós temos uma elevação do número de desempregados diante das reformas estruturais, o resultado é que o futuro será muito imperfeito. Antes de a gente falar em defesa de direitos, nós deveríamos estar falando da ampliação de direitos, redução da jornada de trabalho, aumento do salário, atendendo aquelas condições mínimas existenciais. Então, nesse momento, é importante ressaltar que quando a gente recebe uma ministra do nosso Superior do Trabalho, a ministra Adelaide, que vem de uma origem social simples, demonstra que o caminho pode ser realizado por todos, de consciência, de importância do seu papel social, de relevância da sua atuação política, para mostrar que passividade não garante mudança nessa situação. É a atividade, é a ação consciente que vai nos levar a uma reversão dessa degradação republicana que nós vemos no Brasil hoje. É uma honra fazer parte de uma mesa. Nessa semana, a ministra, fiz 2 meses de tribunal, no dia 30, terça-feira, de posse, né? Então, né, uma coisa maravilhosa aí, representando a cidade de Itajaí nesse tribunal. Finalmente, Itajaí teve um lugar, né, a OAB, através do seu 5º constitucional, como é também a ministra. Foi publicada até uma entrevista minha do tribunal, com uma pequena crítica à reforma trabalhista, né? O Soberini e o Christian já mencionaram sobre isso, da forma que foi feita. Hoje todo mundo fala de um novo CPC, né? Um novo Código de Processo Civil que foi analisado do início ao fim. E a reforma realmente ela está sendo atropelada. Com uma reforma trabalhista, nós vamos ter ainda juntas de conciliação e julgamento lá. Nós vamos ter ainda os juízes classistas, nós vamos ter ainda juiz-presidente. Vai constar ainda na CLT, apesar de uma reforma, a audiência una. Né? E por aí vai. Honorários do perito assistente vai ficar numa súmula. Né? E assim por diante. Então a reforma ela tinha que ser realmente discutida, debatida na academia, no TST, nos tribunais regionais, nas varas de trabalho, né, em todos os segmentos da sociedade, nos sindicatos, para que realmente pudesse fazer uma reforma do artigo 1º até o 922 e, caso necessário, ampliar a CLT. Nós temos uma instrução normativa do TST, que é de número 39, que diz o que pode ser usado ou não do novo CPC na Justiça do Trabalho. Né? Nós temos uma lei do 13º que poderia vir para a CLT, porque ela é curta, é pequena,
Como nós temos férias, vários capítulos, poderia vir a lei do 13º. Poderia também vir para a CLT a questão do aviso prévio proporcional. Fizeram uma lei para ter um artigo, o aviso prévio de 30 dias e para cada ano mais 3 dias, isso devia estar na CLT. Então a reforma deveria consolidar de novo a CLT, trazendo toda a legislação, se possível, para dentro de uma CLT, realmente uma reforma do artigo 1º até o 922. Essa mensagem que eu quero deixar apenas, vou ser rápido aqui para que a gente possa ter um maior tempo aqui para a ministra, já viemos aqui para ouvi-la, o que certamente vai ser sensacional e maravilhoso. Muito obrigado. Quero parabenizar o Simpro e a Universidade por estar promovendo esse debate. Esse debate sobre reformas, seja trabalhista, seja previdenciária, ele tem acontecido muito no mundo assim, sindical, no mundo dos trabalhadores, mas no meio acadêmico, na juventude, não tem acontecido tanto. Mas ele é igualmente importante, porque o direito de todos, seja na área trabalhista, previdenciária, está sendo afetado. E quando se fala de área previdenciária, que é o meu tema, muitas pessoas estão achando que a reforma é para daqui 10, 20 anos, mas a reforma é para ter efeitos imediatamente. A reforma trabalhista, ela certamente tem um reflexo social e econômico até maior do que a reforma previdenciária, que nem são reformas, vamos dizer, são na verdade deformações, porque reforma é um termo já que nos leva a um pensamento enganoso, que ninguém reforma a sua casa, ou o seu carro, o seu bem, para piorar. Então, a própria palavra reforma, ou que se usa muito na trabalhista, que é a modernização, já são palavras sorrateiras, palavras, na verdade, que têm ali uma estratégia de marketing, de desarmar já o espírito do intelector. Bem, os efeitos da reforma trabalhista e previdenciária são imediatos. Vai atingir juventude, vai atingir quem já está no mercado, vai atingir inclusive quem já saiu do mercado, como eu vou tentar mostrar aqui. Uma coisa que é notório e talvez seja uma das coisas mais significativas para todos nós é que estas reformas, essas mudanças na legislação trabalhista e na legislação previdenciária, elas estão acontecendo num momento de profunda crise da economia, num momento de recessão da economia, num momento em que nós temos um cargo de presidente, uma pessoa que não foi submetida ao voto direto da população, e um momento em que nós temos o Congresso Nacional, possivelmente mais da metade, está sendo investigado. Isso não é um cenário normal. Não é um cenário normal da história das democracias no mundo. No mundo, não é só aqui no Brasil. Não é normal que mudanças com esse grau de profundidade ocorram em momentos como esse. Isso é uma questão extremamente importante. A reforma da Previdência é uma reforma ampla, essa mudança ampla. Nós tivemos outros momentos em que houve mudanças parciais. A emenda constitucional número 20 mudou alguma coisa no regime geral de Previdência, depois a emenda constitucional 41, Previdência do regime geral, a 41 mudou alguma coisa para o servidor público, e tivemos durante essas duas medidas, durante o longo do tempo, outras mudanças através de leis ordinárias, como foi o fator previdenciário, como foi a lei 9.035, que acabou com mais da metade das possibilidades de aposentadoria especial. Enfim, a Previdência vem sendo mexida ao longo do tempo, e talvez até seja normal que alguma coisa seja mesmo mexida, porque as relações sociais, econômicas, culturais, longevidade, expectativa de vida, taxa de fecundidade, tudo isso muda, então não é problema de seguinte. Mas o que está se fazendo aqui é uma mudança radical e ampla. Ampla porque a PEC número 287, que é a proposta de emenda constitucional que trata da reforma previdenciária, ela altera os dois sistemas públicos de previdência que nós temos, que é o sistema público dos servidores públicos, regime próprio de previdência social, e
o regime geral de previdência social, que é o sistema público para todo mundo que não é servidor público. Seria o sistema público para a iniciativa privada, seja um empregado, seja um autônomo, seja um empresário, por aí afora. Né? E se formos fazer uma análise a fundo da reforma da Previdência, nós vamos perceber que o único setor beneficiado com ela é, sem dúvida, o setor bancário, com um alargamento imediato e, sem sombra de dúvida, muito grande, exagerado, do mercado de seguros e de previdência privada. Né? Consta, inclusive, uma série de suspeitas e denúncias que o secretário da Previdência Social teve 2 ou 3 reuniões com os trabalhadores e teve aí quase que 50 reuniões com o setor financeiro e o setor bancário para discutir só a reforma da Previdência. Aí já dá para ter uma ideia a quem que a reforma vai beneficiar, a quem que ela interessa. Né? A reforma toda está baseada num argumento, o único argumento, força da reforma é a questão do déficit da Previdência. Um déficit que não existe na lógica da OAB. A OAB tem, né, nota pública, né, tem ofício protocolado na Câmara dos Deputados discordando desse déficit. Por que isso? Porque a Previdência Social está no Brasil, por força constitucional, dentro de um outro sistema maior que é a Seguridade Social, onde nós temos ali a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. E esta Seguridade Social, ela conta, por força também da Constituição, um conjunto de tributos. E quando se faz a conta do conjunto, a soma do conjunto desses tributos, da arrecadação que o governo tem com eles, nós temos tido aí nos últimos 10 anos um superávit de mais de 600 bilhões de reais na Seguridade Social. Mais de 600 bilhões. Bem, mas de onde vem então a conta deficitária do governo? O governo pega tudo que ele gasta com previdência e soma ali apenas um tributo daquele, que é a arrecadação sobre a folha de pagamento. Sobre a folha de pagamento. E aí fica deficitário, porque a arrecadação sobre a folha é 1/3 de toda a arrecadação da área da Seguridade Social. E por que nós não devemos admitir conceitualmente como correto esse raciocínio? Primeiro, por não estar assim na nossa Constituição. E segundo, porque no mundo todo, historicamente, já estava previsto que somente a arrecadação sobre a folha não iria cobrir o gasto de previdência. Porque se há 40 anos atrás nós tínhamos 7 trabalhadores contribuindo para a previdência para um trabalhador recebendo, hoje nós temos 2 contribuindo para um recebendo. Então nós teríamos que elevar a alíquota de contribuição do trabalhador talvez de 10 para 20, 25 e da empresa de 20 para 40. Como isso é insustentável, se criou outras fontes de arrecadação para também a Previdência Social. E qual é o argumento técnico, jurídico, econômico para se criar essas outras fontes de arrecadação? É que se aqueles, por força do avanço tecnológico, os 2 trabalhadores de hoje produzem muito mais riqueza para a sociedade, para o nosso PIB, do que os 7 trabalhadores de antigamente. Então essa é a força, né, é o conceito que levou o Brasil a botar na sua Constituição um conjunto de tributos que vão para além da folha de pagamento, e essa é uma prática que existe em muitos outros países do mundo, países modernos inclusive. Na Alemanha, o governo tem que aportar dinheiro dos cofres públicos em torno de 1/3 para cobrir o seu gasto também com previdência social. Certo? Para encerrando, né, em função do tempo, dizer o seguinte, que a atual proposta de previdência social, ela praticamente destrói o sistema que a gente tem hoje, que é um sistema extremamente pensado e praticado em muitos países do mundo, que considera diferenças de sexo, diferença de tipo de trabalho, diferença do trabalho urbano, trabalho rural, trabalho insalubre ou não insalubre, praticamente acaba com tudo isso e cria regras previdenciárias mais rígidas do que países desenvolvidos. Quando bota a idade de 65 anos,
da modernidade que se tem no Japão, na Alemanha, mas lá a expectativa de vida são 6, 8 anos a mais que aqui. E o sistema social, de proteção social, de direito, de garantia de emprego também é muito maior que aqui. Com isso, também criando ali a questão do tempo de contribuição maior, porque hoje o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, passa para 25 anos, a reforma basicamente vai fazer com que milhares ou milhões de pessoas nunca consigam atingir um benefício. Não é só a aposentadoria, pessoal, a reforma está atingindo os 11 benefícios que se tem hoje na Previdência Social, auxílio-doença, salário maternidade e tal. Milhões de pessoas não vão conseguir o benefício. Aqueles que conseguirem o benefício vão conseguir um benefício de valor muito menor, certo? Então, com isso vai acontecer um empobrecimento da sociedade. E esse aumento do tempo, 8, 10, 15 anos a mais que as pessoas vão ter que trabalhar, vai refletir no mundo do trabalho, gerando mais acidentes, mais doenças no mundo do trabalho. Era isso, muito obrigado. Cumprimento toda a plateia, que por sinal me deixou muito orgulhosa e emocionada. Cumprimento duas entidades sindicais nacionais, não gostaria de maneira nenhuma, estou vendo as entidades locais sindicais, né, mas gostaria de ressaltar que duas entidades nossas da CONTE, o Simpro São Paulo, o Simproep-DF do Distrito Federal, estão aqui presentes nessa atividade nossa em Itajaí, e dentro desse movimento ressaltar que, na verdade, o papel das entidades sindicais, muita gente tem ouvido, é que vamos ter que se reinventar, vamos ter que reinventar a roda. Eu acho que nós vamos precisar, na verdade, localizar as nossas lutas novamente. Nós sempre tivemos um papel a cumprir. Muitos dizem que nós perdemos o rumo das entidades sindicais, mas muitos, não são todas. A Confederação, o Simpro Itajaí, passamos por momentos difíceis nessa caminhada, por momentos de estreitamento, por momentos que muitos podem dizer, olha, o sindicato não se mobilizou, não se movimentou, mas quanto eu, categoria e sociedade, porque a representação do sindicato, ela não é de uma categoria. Aprendi muito isso com o Matusalém. Nós tivemos agora no dia 15 de março uma audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores e nós fizemos uma insistência, fizemos junto com os comerciários, que aqui está presente também, insistimos muito para que a sociedade participasse, o Murilo da OAB também estava presente naquele momento, porque esse era o momento da gente poder reinventar, se é que precisa se reinventar, eu reafirmo que a gente precisa se fortalecer na luta constituída, na caminhada. Nós não precisamos nos reinventar, nós temos um papel na luta a ser cumprido. Nós temos aí na CONTE um árduo trabalho dentro do setor privado de educação nessa representação. As reformas, a terceirização e todas essas mudanças que nós destacamos aqui, elas não são as únicas que estão acontecendo nesse congresso que o Guerini ressalta com tanta empatia, no sentido de dizer, estou longe disso, né? No sentido de conhecer o que ele diz, né? No sentido de dizer, eu sei o que eles fazem de errado, mas estou longe. Nós temos aí, única e exclusivamente, em 2 semanas, do dia 27 de abril até agora, a dissolução total do Fórum Nacional de Educação, que representa hoje, tem a representação ampla de entidades sindicais, pesquisa, sedes, entidades de pesquisa, movimentos sociais, e que retira praticamente toda a representação do ensino superior do Fórum Nacional de Educação. O que eu quero destacar é que na pauta, apesar de nessa noite nós estarmos aqui reunidos para tratar destas questões, muitas outras coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então o foco das entidades é se organizar e se fortalecer nessa luta com toda a sociedade. Não é uma luta da classe trabalhadora, é uma luta da sociedade, principalmente da informalidade que nós aqui estamos tratando, de que vai acontecer daqui por diante. Nós temos uma questão também que trata única e exclusivamente, quando a gente fala da questão das mulheres, que a gente traz esse debate, as mulheres serão as mais atingidas. E faço aqui a minha consideração também, a companheira Jeane, que foi filiada, vocês devem ter visto o que aconteceu nesse último final de semana, no sábado à noite, quando uma companheira nossa, professora, que foi professora há 17 anos do Colégio Faial, nós temos aqui os companheiros do Colégio Faial, foi filiada durante todo esse tempo, saiu no início desse ano, ela assume a biblioteca, a coordenação da Biblioteca Nacional, a biblioteca aqui local, nossa, de Itajaí,
e ela foi assassinada pelo marido no último domingo, no último sábado à noite. Então nós temos aqui uma referência para além das questões que a entidade sindical trata, das relações de trabalho, do seu diagnóstico, da sua intervenção dentro dessas lutas. Nós temos lutas sociais amplas e diretas que dialogam com todas as questões da categoria, mas com todas as questões da sociedade. Então, o meu papel hoje é muito localizar esse debate do sindicato nesse movimento, na organização da luta, porque nós sempre falamos da luta da classe trabalhadora, mas a nossa luta é muito mais ampla, ela é muito maior do que isso. Ela é uma luta direta. Talvez, às vezes, a gente não esteja debatendo o que há de mais interessante, mas talvez a gente esteja debatendo o universo da mulher trabalhadora, da mulher que não é assistida pelo trabalho, né? E sim pelo trabalho informal, aquele que muitas vezes nós não temos, e que a ministra Adelaide Arantes traz na sua raiz o que é ser uma empregada doméstica. E ela foi uma das defensoras aí durante todo o seu tempo para que houvesse a legalidade do trabalho doméstico. Tanto nós acompanhamos. Então é importante fazer essa referência. Eu vou passar agora para localizar só o debate, dar um exemplo bem prático dessa vivência do professor, até para localizar um pouco a realidade quando dizem assim, no setor privado principalmente, ainda mais que o Simpro representa os trabalhadores do setor privado, mas é importante destacar que a luta tanto do Simpro Itajaí e região, quanto da CONTE é a garantia por uma educação pública, gratuita, laica e socialmente referenciada e não excludente, e também não discriminatória. E às vezes dizem, mas como que vocês defendem isso se defendem trabalhadores do setor privado? Os trabalhadores, ser um estudante do setor privado, talvez nos possibilite a ter muitos bolsistas aqui, que hoje estão aqui pelas suas bolsas, mas também deve ser uma opção, porque a educação, ela tem que ser direito de todos e ser assistido pelo Estado. Nós não podemos excluir parte dos nossos alunos por falta de recursos ou por falta de assentos nas universidades públicas. Então essa é uma defesa também da entidade sindical, que representa trabalhadores do setor privado, mas que tem coerência naquilo que discute com os seus trabalhadores. Eu começo aqui falando sobre o Tribunal Superior do Trabalho, rapidamente. O Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho conta com 24 tribunais regionais do trabalho. Santa Catarina é o 12º regional. E no Tribunal Superior do Trabalho são 27 ministros, 21 oriundos da carreira da magistratura, 3 da advocacia e 3 do Ministério Público. Na advocacia somos eu, a ministra Cristina Peduzzi e o ministro Emanuel Pereira, que é do Rio Grande do Norte. Eu tenho um gabinete com mais de 6 mil processos. No começo do ano passado eram mais de 14 mil. E por isso eu não posso viajar muito, né? Eu procuro selecionar muitos convites. Há 2 anos atrás eu recebi um prêmio no Senado Federal, o prêmio Berta Lutz, um prêmio bastante importante, e eu publiquei uma foto do recebimento do prêmio, que naturalmente é no dia útil, no meu Facebook. E uma pessoa comentou, para julgar o meu processo, que está há 2 anos no gabinete da senhora, a senhora não tem tempo. Então, eu só vou postar foto do evento de Itajaí no meu Facebook depois, sábado ou domingo. Porque realmente a gente é muito cobrado e está certo, a pessoa está aguardando o julgamento do processo. Não quer que o ministro fique viajando, né? E no que se refere à reforma trabalhista, o TST hoje é dividido, é uma questão que é conhecimento de todos, os jornais publicam, né? O presidente do TST, o ministro Luiz Ganda Martins Filho, ele é favorável às reformas, ele tem se manifestado em audiência pública e entrevistas. E a maioria dos ministros do TST são contrários às reformas como elas estão encaminhadas e colocadas. Nós já publicamos 3 manifestos, publicamos um manifesto assinado por 19 ministros, quando tramitava o projeto de terceirização na Câmara,
Esses manifestos eles encontram todos na internet, os senhores poderiam localizar. Publicamos um em junho do ano passado, em defesa do direito do trabalho e da justiça do trabalho, assinado por 18 ministros. E agora, recentemente, assinamos um outro manifesto que entregamos no Senado Federal, entregamos no plenário do Senado e entregamos também para o presidente do Senado na semana passada, com a assinatura de 17 dos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E eu me reporto a várias entidades e pessoas que se colocam contrárias às reformas. E refiro ao Ministério Público do Trabalho, Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fiori, já firmou 6 notas técnicas. O Ministério Público já editou e publicou 6 notas técnicas que eu sugiro a leitura, que são muito importantes. A última delas foi sobre aquele projeto do trabalho rural, mas a nota técnica de número 5 é sobre a reforma trabalhista, sobre o substitutivo da reforma trabalhista. Em Anamatra, o Frentas é uma frente que agrega a Associação Nacional do Ministério Público e diversas outras entidades, são várias entidades. Centrais sindicais, entidades sindicais, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, tem tido um papel muito importante, inclusive publicou uma nota muito interessante no dia 1º de maio, no Dia do Trabalho. O COLEPRECOR, Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, que agrega os 24 tribunais regionais do trabalho, é presidido pelo presidente do TRT do Maranhão, James Magno, e a vice-presidente é a corregedora do Tribunal de Santa Catarina, que é a desembargadora Lourdes Leiria. E eu acrescentei aqui, eu fiz uma lista de 9, de 10, incluindo o TSE, sobre o qual eu já falei, e acrescentei 2 apoios que eu considero importantes. Um deles, o Fundo Monetário Internacional. A sua diretora, Christine Lagarde, em janeiro de 2007, no Fórum Econômico Mundial na Suíça, após pronunciamento do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre a situação do Brasil, era um relatório sobre a situação do Brasil em que colocava a desigualdade. E Christine Lagarde, então, afirmou que estamos agora em um momento muito oportuno para colocar em prática as políticas que sabemos que irão funcionar. Um momento de crise, como o ministro Meirelles indicou, é o momento de avaliarmos as políticas que estão em ação. O que mais podemos fazer? Que tipo de medidas tomamos para reduzir a desigualdade social? Perguntou ela. E ela complementa, está entre aspas, há coisas que podem ser feitas, reformas fiscais, reformas estruturais e políticas monetárias, mas elas precisam ser granulares, regionais, focadas em resultados para as pessoas, e isso provavelmente significa uma maior distribuição de renda do que há no momento, acrescentou Lagarde. Então, ela fez, na realidade, uma crítica à desigualdade social no Brasil. Então, podemos concluir que ela é contrária às reformas, porque as reformas aprofundam a desigualdade. E um outro apoio importante do Papa Francisco. O apoio do Papa Francisco. O Papa Francisco, num de seus pronunciamentos na Praça de São Pedro, em março de 2017, ele interrompe o seu discurso oficial para dizer da sua preocupação com o problema em vários países. Na verdade, ele falou sobre uma questão relacionada à Sky, que havia fechado na Itália, mas ele disse: o trabalho nos dá dignidade. Aqueles que são responsáveis por pessoas, os empresários, têm a obrigação de fazer tudo para que cada mulher e homem possa trabalhar e assim ser capaz de andar de cabeça erguida, de olhar as outras pessoas no rosto com dignidade, disse o Papa. E ele acrescenta ainda que aqueles que fecham fábricas e reestruturam empresas sem levar em consideração o impacto nos trabalhadores e suas famílias estão cometendo um pecado muito grave.
creio que nós podemos concluir que o Papa Francisco também é contrário a essas reformas da forma e modo que estão propostas. Naturalmente que num auditório repleto de pessoas como esse hoje, eu fico muito honrada, nós temos jovens, temos professores, economistas, né? E não haveremos de crer que esse auditório é composto apenas de pessoas que são contrárias às reformas. E por isso eu indago, antes de iniciar uma exposição por alguns slides que eu preparei, eu não estou muito preocupada com os slides, porque vou deixar aqui para que depois a organização do evento possa fornecer, a quem tiver interesse pelos dados que eu trago nos slides, eu vou abordar rapidamente para não tomar muito tempo. Mas a indagação é o seguinte: o direito do trabalho, a justiça do trabalho e a previdência social, elas não estão a merecer nenhum tipo de reforma, né? Reforma sim, né? Deformação não, né? Eu diria que sim. Não está tudo bem, né? Os processos demoram muito a ser julgados, as partes ficam agoniadas, o número de processos é muito alto, eu vou abordar sobre isso, né? O direito do trabalho também precisa aperfeiçoamento, nós temos várias novas formas de trabalho, temos um exército de pessoas na informalidade, mas é a forma de fazer que não é essa, é o caminho encontrado que não resolve. Ele, ao invés de curar o doente, ele vai matar o doente. O que precisa ser feito para aperfeiçoar tanto o direito ao trabalho, quanto a justiça do trabalho, quanto a previdência social, precisa passar por um amplo diálogo com a sociedade, um amplo diálogo com o mundo do trabalho e com as empresas. Eu trouxe para vocês um dado de que no Brasil nós temos 100 milhões de trabalhadores e as micro e pequenas empresas empregam em torno de 52%. Então, qualquer diálogo precisa passar pelas micro e pequenas empresas na mesa de negociação. Então, não pode ser dessa forma. A Organização Internacional do Trabalho tem normas no sentido de que qualquer alteração no mundo do trabalho, a Convenção 144, inclusive o Ministério Público do Trabalho fez uma denúncia para a OIT a respeito da tramitação das reformas, tramitação de urgência e tramitação apressada, sem a devida discussão, porque a Convenção Internacional da OIT, a 144, ela preconiza que toda mudança no mundo do trabalho precisa passar por uma ampla discussão. E no Brasil nós temos uma tradição de discussões demoradas. Aqui tem vários advogados e pessoas da área jurídica que sabem que o Código Comercial foi discutido por muitos anos. Código Tributário, o Código Civil de 2002, o Código de Processo Civil de 2015 foi discutido pelo menos durante 5 anos, né? E foram formadas várias comissões, e integravam as comissões à OAB, as entidades da magistratura, toda a sociedade participou. Então, nós podemos dizer que nós temos essa tradição das mudanças legislativas serem discutidas amplamente, e isso agora não está acontecendo. E eu quero sugerir para os senhores e para as senhoras que estão aqui a leitura do relatório da CAIS do Senado, relatada pelo senador Ferraz, que é uma pérola. Aqui, por exemplo, na página 65, ele ao justificar emendas contra a aplicação das reformas na educação, ele relata: procedem as alegações apresentadas nas emendas, de que a terceirização não faz sentido no setor de educação. E por isso mesmo que não vemos necessidade de imposição legal enredada, ou seja, já não aplica mesmo, então não precisa acolher a emenda que exclui a educação da incidência das reformas.
E ele diz mais, ele diz mais à frente no seu relatório, as folhas 69. Desse modo, isso falando sobre a rejeição das emendas, que ele rejeitou todas, né? Desse modo, consertamos junto ao Poder Executivo que alguns itens da proposta em tela devem ser vetados, podendo ser aprimorados por meio de edição de medida provisória, que contemple ao mesmo tempo o intuito do projeto aprovado na Câmara dos Deputados e o dever de proteção externado por muitos parlamentares. Aí ele diz, eu não acolho a emenda do senador, meu colega tal, mas ela fica contemplada aqui no relatório, porque eu estou sugerindo não, em razão da concertação que nós fizemos com o Poder Executivo para aprovar, vai ser depois, o presidente vai vetar essa parte, é uma parte grande, são vários, eu não vou tomar muito tempo aqui, mas quem tiver a curiosidade de fazer a leitura desse relatório, eu não conheço nenhum precedente, creio que as pessoas com experiência jurídica aqui também não conhecem nenhum precedente. A senadora Vanessa Graziotin disse em pronunciamento que o senador Ferraz abriu mão da sua prerrogativa de parlamentar, né? Trocando por um veto do Poder Executivo. E eu vou falar rapidamente sobre os dados, esses dados que eu trouxe para os senhores, são dados que eu coletei para uma palestra que eu fiz na Universidade de Oxford, no início do mês, numa mesa em que se discutiu as reformas do Brasil, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. E considero que, para analisar as reformas, nós precisamos saber como é que é o emprego, o trabalho e o trabalhador no Brasil. E começo por lembrar que o Brasil teve 388 anos de escravidão e apenas 130 anos de trabalho livre. E o paradoxo do Brasil ser a 7ª economia mundial e o 75º no ranking do IDH, uma pesquisa feita pelo PNUD no âmbito de 188 países da ONU. O Brasil tem 100 milhões de trabalhadores e 71,9% desses trabalhadores ganham até 2 salários mínimos. Micro e pequenas empresas empregam 52% dos trabalhadores brasileiros, segundo o SEBRAE. E isso desmistifica a pregação de que o capital financeiro e os grandes conglomerados é que vão gerar emprego. 3.330 crianças e adolescentes trabalham em condição de exploração de trabalho infantil, apesar do pacto que o Brasil assinou com a Organização Internacional do Trabalho de erradicação do trabalho infantil. Temos um país que é o 4º do mundo em número de acidentes do trabalho, de acordo com a OIT. Foram mais de 600 mil acidentes do trabalho em 2015. E o Brasil tem 167 mil trabalhadores em condições análogas a de escravo em pleno século XXI. E uma afirmação que eu fiz naquela palestra é que a reforma, como ela está colocada, ela vai permitir até a pactuação escrita de trabalho escravo. Porque quando a proposta exclui vários itens de negociações coletivas, de temas que não podem ser objeto de negociação coletiva, não exclui o trabalho análogo de escravo. E quando exclui nominadamente, naturalmente que pode ter interpretação restritiva. E existem culpados pela crise? É a CLT, o direito do trabalho, a justiça do trabalho, os trabalhadores, a crise na política e na economia, a recessão econômica. E nesse ponto eu coloco uma questão para a gente refletir. Em 2014, até final de 2014, nós tínhamos uma situação de praticamente pleno emprego no Brasil. A justiça do trabalho era a mesma, o direito do trabalho era o mesmo. Apenas numa situação de crescimento econômico,
essa questão do desemprego ela foi quase vencida no Brasil. O que precisa é crescimento econômico. Eu li um relatório do BNDES publicado em abril de 2017 agora, onde aqueles pesquisadores eles concluem que o Brasil precisa de reforma fiscal primordialmente, mas a reforma fiscal o governo não tem coragem de fazer porque está na contramão do que ele precisa, que é atender o mercado. E a Justiça do Trabalho tem sofrido muita crítica sobre o número de processos elevado. Mas, numa pesquisa do Justiça em Números, no relatório Justiça em Números, nós concluímos que a Justiça Estadual ela tem 79,8% dos processos, 59 milhões de processos, a Justiça Federal 12,3, 9 milhões e 73, e a Justiça do Trabalho responde por apenas 6,8. De acordo com esse dado, 5 milhões e 49 mil processos. E as causas dessas ações trabalhistas, primeiramente, a falta de cumprimento de obrigações alimentares. De acordo com o próprio relatório do CNJ, 49% dos processos tratam de rescisão do contrato e remuneração. E tem ainda o benefício da demora para certos setores da economia. O setor financeiro, por exemplo, ele ganha, em razão dos altos juros, ele ganha com a demora do processo. E a alta inadimplência na execução dos processos trabalhistas. O relatório do CNJ ele dá conta de que das sentenças transitadas em julgado, apenas 33% são efetivamente transformadas em pagamento aos trabalhadores. Então, a inadimplência na execução é muito alta. E aí, serve para refletirmos por que o mercado quer a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente que não se aplica na Justiça do Trabalho, agora vem através do projeto de lei e com uma explicação, porque com uma inadimplência, esses quase 70% são processos que, além de nós temos Bacenjude, tem busca de bens, tem uma série de mecanismos de tornar efetiva a execução e mesmo assim a execução, o índice de pagamento efetivo aos trabalhadores é muito aquém do esperado. Temos ainda os temas mais demandados na Justiça do Trabalho. Eu selecionei aqui 6: rescisão do contrato de trabalho, verbas acessórias, indenização por dano moral, remuneração, salário, diferença salarial, rescisão do contrato, seguro-desemprego, férias e remuneração. São esses os 6. Agora, os maiores demandantes no TST, apesar das micro e pequenas empresas serem as maiores empregadoras, os maiores demandantes são a União, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, os Correios, o Banco Santander, Itaú, a FUNCEF, o Banco Bradesco e a Fundação Petros. Esses são os 10 maiores demandantes. E sobre a reforma, são disposições. Nós temos uma outra questão também, porque o projeto de reforma encaminhado pelo governo, ele tinha 20 artigos. E o substitutivo foi apresentado alterando em torno de 121 disposições da CLT. E isso sem discussão. Eu também não conheço precedente de encaminhamento legislativo dessa forma. E introduzindo profundas mudanças na CLT, no processo do trabalho e na Justiça do Trabalho e em regime de urgência. E no momento de vulnerabilidade política, crise de legitimidade e de representação, ampla rejeição do governo, ao governo e às reformas,
em pesquisa Datafolha do mês de abril, o governo tinha 91% de rejeição, e as reformas, a reforma previdenciária 71% e a reforma trabalhista 61% de rejeição. Eu não tenho conhecimento de pesquisa mais recente. Essa foi a que foi publicada em abril. E essas modificações, como não existe tempo para abordagem sobre todos os pontos, eu vou abordar apenas alguns. Ela produz exclusão, redução e precarização de direitos individuais, negociação coletiva para precarizar e retirar direitos, porque o negociado sobre o legislado no Brasil ele já existe, inclusive foi ampliado na Constituição Federal, mas é o negociado sobre o legislado para ampliar direitos. Uma grande empresa que tem condição de oferecer benefícios além da lei, ela negocia através de acordo ou através de convenção coletiva para conceder direitos que pequenas e microempresas não podem conceder. E a negociação coletiva incentivada pela OIT, inclusive através de várias normas, de várias convenções, a 84 e outras, é para ampliar direitos, e para ampliar benefícios, e não para reduzir ou para suprimir. Introduz alterações no processo do trabalho, reduz o papel da justiça do trabalho, inclusive atingindo a sua autonomia, viola a garantia de acesso à justiça e independência de poderes e terá como consequência enfraquecimento da representação sindical. E temos uma dificuldade, porque que eu tenho aceitado vários convites para falar sobre a reforma. Nós temos uma responsabilidade muito grande, nós que temos a compreensão dos prós e dos contras dessas duas reformas, nós temos uma responsabilidade muito grande com a conscientização. E quando eu falo em conscientização, eu me lembro da afirmação de uma grande abolicionista americana chamada Harriet Tubman. Ela, depois da luta dela pela libertação dos escravos, ela declarou: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. No país em que nós temos mais de 70% dos 100 milhões de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. E com a dificuldade de que a mídia brasileira, a grande mídia principalmente, ela se posiciona favoravelmente às reformas. Nós estamos aqui, à mesa, falando para um auditório de 350 pessoas, né? Ainda há pouco, a Globo falou no Jornal Nacional, através da Renata Ceribelli e do William Bonner, para 60 milhões de pessoas. Então, é uma competição assim, bastante desigual e que aumenta muito a nossa responsabilidade. E eu tomei conhecimento de uma pesquisa de mídia, chamada Pesquisa Brasileira de Mídia, feita pela SECOM, do governo federal em 2016. Segundo essa pesquisa, 83% dos brasileiros se informam apenas através da TV. E destes, 71% apenas através da TV Globo. Então, nós não temos uma consciência crítica, não existe a possibilidade de formação de uma consciência crítica para se discutir o que é bom e o que é ruim nas reformas, tanto na trabalhista como na previdenciária. Eu vou falar rapidamente sobre desconstrução de mitos. Um dos mitos é que a ministra Kátia Magalhães Arruda, em palestra no evento sobre as reformas em São Paulo, ela falou: olha, não é mitos, não é mentiras mesmo. Só que pessoa mais educada fala mito ao invés de falar mentira, mas ela disse que é mentira mesmo. A CLT é velha e ultrapassada e uma fábrica de conflitos judiciais. Dos 922 artigos da CLT, apenas 250 ainda não passaram por nenhuma alteração. A CLT sofreu mais de 1000 alterações desde 1943. O TST provoca insegurança jurídica e atua em defesa do trabalhador.
Nós tivemos até ministro do Supremo dizendo que o Tribunal Superior do Trabalho protege o trabalhador. A Justiça do Trabalho não protege o trabalhador, o TST não protege o trabalhador. O que acontece é que a CLT, ela é protetiva, é a sua natureza. E ela protege o trabalhador para imprimir igualdade a uma relação desigual, né? Uma relação com o poder econômico, uma relação de poder, de subordinação. Então, a CLT ela tem essa natureza. Como a Justiça do Trabalho instrumentaliza a legislação trabalhista, que é protetiva, então ela é vista por esse setor como se protegesse o trabalhador. E quando eu falo esse setor, eu me lembro de uma reflexão que eu fiz quando foi promulgada a Lei das Domésticas, a Emenda Constitucional 72. Se nós formos observar esse segmento da sociedade raivoso para fazer reforma, que quer fazer reforma da noite para o dia, de qualquer forma, é o mesmo segmento da sociedade que era contrário à libertação dos escravos. É o mesmo setor da sociedade que nunca aceitou a CLT, nunca aceitou a criação da Justiça do Trabalho. Na promulgação da Constituição Cidadã de 88 dizia que ia ter desemprego, que as empresas não iam mais empregar, e a emenda 72 também. Eu fazendo uma palestra que era na Associação dos Advogados de São Paulo, assim que promulgou a emenda 72, eu disse, olha, a patroa que diz que são muitos direitos para pagar a empregada doméstica e que ela não vai conseguir, que vai ter muito desemprego, é aquela que vai ao shopping, compra um sapato de R$3.800, uma bolsa de R$5.800. Aí uma senhora enviou uma mensagem lá para a organização do programa dizendo, olha, disse para a ministra que eu não compro uma bolsa de R$4.800 todo mês, mas eu tenho que pagar minha empregada todo mês. Admitiu, né? Só se defendendo. E a Justiça do Trabalho nem deveria existir, eu coloco aqui entre aspas, a pérola dita pelo presidente da Câmara, né? E eu coloquei aqui um dado que em 2015 a Justiça do Trabalho, com 3.332 magistrados, julgou 4.300.000 processos, superando os 4 milhões que ela recebeu. Então, a Justiça do Trabalho, nós, quando fala a Justiça do Trabalho deveria existir, nós lembramos o discurso de Getúlio Vargas ao instalar a Justiça do Trabalho ali para 100.000 pessoas no estádio São Januário, quando ele disse que a Justiça do Trabalho, que a quem caberia a justeza das sentenças, a coerência da jurisprudência, e como integrante da Justiça do Trabalho eu posso dizer que nós temos a consciência tranquila que nós estamos cumprindo o sonho de Getúlio Vargas quando criou, 1º de maio de 41, a Justiça do Trabalho. E só para concluir, as justificativas para a reforma, algumas delas: modernização do direito do trabalho, geração de emprego, superação da crise na economia, valorização da representação sindical. E a indagação que eu faço, a reforma trabalhista atende a esses objetivos? Eu diria que nenhum. Cada um pode responder, mas eu diria que nenhum. Eu quero falar, para concluir, só a respeito do contrato intermitente, porque a precarização de trabalho ela se dá de várias formas, através da pejotização, do contrato autônomo, da negociação individual sem garantia de emprego. Qual a autonomia que o trabalhador tem para negociar a redução, o aumento da sua jornada, a redução do seu intervalo ou qualquer outra condição de trabalho sem garantia de emprego? Não. Precisaria que essa reforma trouxesse, pelo menos a ratificação da Convenção 158, da OIT,
ou a regulamentação do inciso 1 do artigo 7º, que é a proteção contra a despedida arbitrária. Imagina o trabalhador que sustenta a sua família e que no horário de intervalo apanha o seu filho na escola. Aí vem a proposta, que pode ser feita inclusive verbal, né? Não precisa nem ser escrita, para reduzir para meia hora. E entre dizer não para o seu patrão e perder o emprego e deixar de buscar o filho na escola, ele vai deixar de buscar o filho na escola, vai ter alternativa. E o contrato intermitente, nós temos no Brasil um exemplo de contrato intermitente. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública em Recife, há 2 anos atrás, contra o McDonald's. O McDonald's fazia esse tipo de contratação. Contratava aqueles moços, aquelas moças, né, bonitas, normalmente primeiro emprego, e colocava para aguardar chamado para trabalhar. Tem muito movimento, chama. Não tem, ele fica no banco esperando e só recebe pelas horas trabalhadas. Nessa ação civil pública, o McDonald's firmou o TAC, se comprometendo a não mais promover, e uma dessas notas técnicas, eu creio que é a nota técnica de número 3, ela traz dados sobre esse processo e sobre essa experiência. A partir de quando o McDonald's deixou de contratar dessa forma, aumentou o número de estabelecimentos e gerou muito mais empregos. Então, esse contrato está sendo muito discutido atualmente na Inglaterra, o chamado contrato 0 hora, que gerou na Inglaterra milhares de trabalhadores precários que não sabem quanto ganham por mês. É uma situação assim, muito complicada. E cabe nós refletirmos sobre as opções da sociedade a ser construída no Brasil. Nós queremos construir uma sociedade para todos, igualitária, inclusiva, justa e humana, como preconiza a Constituição Federal, ou uma sociedade para o mercado, com o aprofundamento das desigualdades, com o empobrecimento e a precarização das condições de vida e de trabalho da maioria do povo brasileiro. Nesse contexto, eu considero que deve ser examinado os atuais projetos de reforma trabalhista e previdenciária. Que sociedade pretendemos construir no Brasil? Se for a sociedade da segunda opção, uma sociedade para o mercado, as reformas estão perfeitas, ambas. Se a opção for a primeira, nenhuma das reformas serve para a construção de uma sociedade melhor e mais igualitária. E por fim, agora concluindo mesmo, eu coloco uma reflexão de Nelson Mandela, que afirmou: lutei contra a dominação branca, lutei contra a dominação negra, acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática, na qual as pessoas vivam juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É o ideal para o qual espero viver e realizar, mas se for preciso, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. Um abraço.